Pois é, você pediu e agora aconteceu. Agora tem 2 câmeras aqui, é uma loucura, cara. Mas você, Sadaquinha, que gostou do que eu disse sobre o Sadhguru, você que detestou, que me xingou muito, você não é um yogi bosta nenhuma, como você não sabe nada sobre os Shastras, leia de novo como você atacou o meu querido Guruzito, maravilhoso, gostoso, pomposo, na sua motoca maravilhosa, com sua alva barba branca, você é muito mal, você é mais mal que o Pica-Pau. Como diria o Pica-Pau, meu irmão? Eu sou o diabo necessário. Eu sou um diabo necessário. E eu sou o diabo necessário que vai fazer você sair da sua maluquice de achar que ter um pensamento crítico é falar mal. Gente, nós vamos de novo falar sobre o Sadhguru. Não porque eu queira fazer um clickbait em cima disso, mas porque a gente precisa muito e seriamente refletir sobre, 1, nosso comportamento de torcida organizada. 2, nossa falta de capacidade de profundidade de raciocínio. E 3, a nossa necessidade de aprender a dialogar. Porque, de verdade, teve muita gente que entendeu a proposta do vídeo. Eu não tava falando mal do cara. Ainda eu fiz um segundo vídeo pra explicar que eu não acho nada de mal, assim, no cara, tá? Mas nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo de hoje. O que eu acho dele, de outros gurus contemporâneos. E, na real, o que é a minha opinião de um Zé Mané Sadaquinho, de um pobre Sadaquinho no Brasil. É isso, né? Compara, né? Porque é isso que eu tive que ouvir. Cada vez que eu falo qualquer coisa, as pessoas me perguntam a opinião, Matheus. O que você acha de fulano? Eu evito falar, mas quando o trabalho do cara está diretamente envolvido com aquilo que eu acredito, tem influência naquilo que eu ensino, aí eu falo, olha, eu me posiciono desta forma, eu acho ético me dirigir a vocês que são e que não são meus alunos, saber que meu posicionamento é esse. Aí as pessoas dizem, você não deveria ter dito sua opinião. Então, afinal, o que vocês querem? Que eu diga a minha opinião? Que eu não diga a minha opinião, ou que a minha opinião seja a sua opinião, e que magicamente eu consiga ter uma transmissão de pensamento aqui e consiga dar voz às suas carências emocionais e à sua fragilidade de ego que não consegue suportar a ideia de alguém criticar as pessoas por quem você tem favoritismo. Hein? Você botou minha flauta? Bota isso no vídeo, Luísa, pra mostrar o que eu faço nessa sala, que o Matheus vai mudando as coisas de lugar. Aí, agora, a poltrona que eu coloquei pra atender as pessoas, inclusive, turma, porque eu faço os atendimentos baseados na minha formação no CIB, eu faço orientação pra sadhana de quem quiser saber como fazer essa orientação pessoal comigo, só perguntar pra Paty. Aí o Matheus achou que porque tem uma poltrona no estúdio, a poltrona automaticamente é dele, né? Vamos entender assim? Te falar, vou até tocar flauta pra vocês ficarem calmos. Não vou, não. Achou que eu ia tocar um tempão e, ai meu Deus, eu ia lavar ele. Não. O que eu quero com esse vídeo é trazer a sua atenção pra cá. Em primeiro lugar, eu gostaria que você colocasse seu comentário aqui embaixo pra gente fomentar a nossa discussão. Vale a pena a gente crescer juntos, inclusive na discordância. É muito pobre, muito triste pensar numa época em que as pessoas não possam dialogar, debater e desenvolver-se juntas. No último vídeo que eu fiz sobre o Jaggi Vasudeva, eu tive muito cuidado, inclusive naquele contexto super improvisado que a gente estava. Nós estávamos na transição de uma sede para outra, né, Matheus? Estávamos movimento... A gente era o MSC, Movimento do Sem Centro, ou MST, Movimento do Sem Templo, ou MS... Como que é? Ai, meu Deus do céu. MSM, Movimento do Sem Mandir, ou MSS, Movimento do Sem... Não, MSE, Movimento dos Sem Estúdios. Enfim, a gente gravou aquilo numa praça. Olha, foi um monte de gente que me perguntava sobre ele. E eu ainda falei, olha, eu acompanho o Jaggi Vasudeva muito antes dele ficar conhecido no Brasil. Eu já achava ele um cara notável antes. Mas eu tenho minhas ressalvas porque eu não sou discípulo dele. E eu vou pra Índia todo ano, e eu sei quanto que custa os cursos da Isha. Desde lá, eu acumulei muito mais informação sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre as ideias dele. E assim, o que eu acho sobre o Sadhguru não deveria ser nem de longe importante para você que já encontrou nele o seu mestre.
Ai, Guilherme, mas se virarem pra você falando mal do Yogananda, ou de Shri Yukteswar, ou do seu Sadhguru, ou de Lahiri Mahashaya, ou do Acharya Timal Sina e da linhagem dele, você não vai achar ruim? Ou se falarem mal de Shri Ramakrishna, vai doer. Eu ainda, né, ainda tenho ego porque estamos aqui, né, galera? Se eu tivesse dizendo, eu estou isento do meu ego, e fizesse um vídeo, né, esbravejando que alguém falou mal do meu mestre, era de se desconfiar. Mas vai doer, só que meu próprio mestre me repreenderia se eu fizesse um vídeo reclamando, esperneando, ou algum comentário esperneando porque alguém falou mal dele, né? Sim. Assim, do pouco que eu conheço o Guruji, e sendo eu um cara bastante exasperado, eu sei disso, gente, não adianta vocês ficarem colocando comentário, você... Ninguém me critica com mais profundidade, ferocidade e crueldade do que eu mesmo, né não? Sim. Tá aí um dos meus melhores e mais íntimos amigos pra não deixar mentir. O que você acha disso? Tem hora assim, né, sério, meus amigos próximos falam, cara, menos, você não é esse monstro que você vê, né não? Sim. Tem alguma coisa além de sim que você queira dizer? Não. Não. Não, sério? Eu acho que você sempre faz essa autoanálise, mas às vezes você acaba pegando pesado. Você mesmo. Tá vendo? As pessoas que estão em volta de mim sempre falam isso. Então assim, cara, respira fundo. Comigo, ó, contigo, ó, chupa o ar, cospe o ar. Se você já achou no Sadhguru, ou no Shri Ravi Shankar, ou na Ama, ou em qualquer mestre, o seu guru, a minha opinião sobre ele ou ela não tem que te importar. E se importa, deixa eu te dizer uma coisa, querido, volta 10 casas e tenta rever se o seu incômodo não diz mais sobre a fragilidade da sua crença do que sobre a importância ou relevância da minha opinião sobre teu mestre ou mestra. No fim do dia, o que faz com que você seja um verdadeiro buscador espiritual não é a forma como você ergue bandeiras ou como você evangeliza outras pessoas para conhecer um caminho que você descobriu, mas a sinceridade íntima com a qual você o pratica. Talvez até de maneira secreta. Na minha tradição, por exemplo, durante muito tempo, aliás, a primeira geração inteira de discípulos de Lahiri Mahashaya era incentivada a não dizer para ninguém que fazia Kriya Yoga. Eles faziam de verdade em segredo. A ideia era, a prática tem que te transformar. A prática de maneira íntima, silenciosa e muito profunda tem que fazer com que você se transforme, tenha a experiência direta desse sagrado que é indizível e através da sua modificação outras pessoas sejam atraídas pelo caminho. As situações do mundo mudam, também as formas de ensinar mudam e é por isso que meu mestre, um yogi realizado nessa via, me autoriza a falar da Kriya aqui. Não dizendo da prática, não contando a técnica, mas dizendo, ó, pra mim funcionou, beleza, beleza. Mas o lance é, você precisa mesmo perceber em você se há aí disciplina para fazer o que é ensinado, ao invés de ficar propagandeando gurus e culturas e caminhos espirituais. Porque, na boa, se o Sadhguru de fato está no nível espiritual que ele diz estar, a minha opinião e a sua opinião, e na verdade, todo o nosso rolê humano aqui, não faz a menor diferença para ele. Se ele é tudo isso que ele diz. Posto isso tudo, eu vou fazer só algumas ressalvas aqui que eu não fiz naquele vídeo lá atrás. Em primeiro lugar, de fato o Sadhguru tem siddhis. Ninguém discorda disso. Nem eu e nem os swamis mais advaitins que eu converso, mais tradicionalistas e que não vão com a cara dele. Saibam disso. Os sadhus tradicionais da Índia, de vias muito tradicionais, não se envolvem muito profundamente, não é nem só com ele, é com nenhum guru popstar. Me parece até que existe um acordo silencioso assim, nós cuidamos da tradição, vocês cuidam do grande rebanho, sabe? É meio assim. Então você não vai ver, por exemplo, o Shankaracharya de Kavirpita, o Shankaracharya de Puri, o Shankaracharya de Kanchipuram, o Shankaracharya de Sringeri falando sobre o Sadhguru. Eles não têm nem opinião sobre ele, eles não se envolvem. Tampouco os sadhus desses akaras, dessas anayas secretas e tal, ou os grandes gurus nepalis, ou os grandes gurus himalaicos, eles não falam dele. E quando fala assim, tipo, eles fazem uma coisa meio assim, eles não são muito entusiasmados com essa coisa da grande proliferação da mensagem. Eu entendo, porque eu já falei que eu entendo inclusive o grande valor do trabalho do Sadhguru. Gente, de verdade,
Shri Shri Ravi Shankar fez um monte de gente meditar? Fez. Ama também? Fez. Yogananda nem se fala. Mas agora, no século XXI, sem dúvida, o Sadhguru foi o mestre na Índia que está fazendo os indianos médios voltarem a ter interesse na sua própria cultura e a voltar, por exemplo, a praticar yoga e a meditar. Porque até então, o que nós temos é um hinduísmo popular fundamentalmente baseado em rituais, né, grandemente baseado em rituais, nessa religião da troca, dessa religião peticionária. Na minha opinião, isso é fenômeno do capitalismo tardio e não das religiões em si, como o capitalismo, como o dinheiro virou o centro polar, né, o centro gravitacional da vida da humanidade, então as religiões também estão poluídas por isso, a forma da gente se relacionar está poluída por isso. Dá um pano para manga para a gente discutir muito, mas o fato é que o hinduísmo é uma religião peticionária, assim como o protestantismo, assim como parte do Islã, assim como parte do budismo. É muito triste, mas, né, a religião não deveria lidar com dinheiro dessa forma. Você não vai para uma religião para prosperar. Mas é assim que a coisa está posta e tem muita gente que vai para templo para fazer puja, para pedir para arrumar marido, para pedir para arrumar dinheiro, etc. Então, essa é uma dimensão do hinduísmo. A outra é a dimensão mística, que pouquíssima gente tem acesso. Tem muito pouca gente que sabe dos Shastras, tem muito pouca gente que lê os Shastras. Assim, e que pratica yoga, então nem se fala. E ele foi um cara que conseguiu popularizar isso. Todos os amigos que eu conheço que foram na Isha descrevem sensações extraordinárias lá. Na boa, eu me senti muito mais enlevado, me senti muito mais eletrizado espiritualmente em Kedarnath, esse lugar aqui. Nesse Shivalingam aqui, assim, mais do que o Dhyana Lingam do Sadhguru, o Shivalingam de Kedarnath, que é uma pedra, um raio de uma pedra, não é um Shivalingam no formato de linga, nada disso, é uma pedra. Olha, poucas vezes eu me senti daquele jeito em algum lugar como eu me senti em Kedarnath. Mas é a minha experiência, entende? Tipo, não faz diferença. Tem gente que vai se sentir assim na Kaaba, tem gente que vai se sentir assim na igreja de São Francisco de Assis, tem gente que vai se sentir assim em Aparecida do Norte, tem gente que não vai se sentir assim em lugar nenhum. Tem uma amiga minha que disse: eu me senti mais espiritualmente conectada do que em qualquer lugar no mundo na Islândia, no meio da natureza. Ah, mas sua amiga pode viajar pra Islândia? Tá bem, tem gente que pode. Tem gente que vai pra Igarapé, o pastor Caio, o reverendo Caio Fábio, que é um cara que eu gosto bastante. Teve seu momento de conversão no Igarapé, lá na Amazônia. Então, assim, o Dhyana Lingam tem poder, não tem poder, ou não é aquilo tudo que o Sadhguru fala, não faz diferença. Tem um monte de gente se beneficiando daquilo. O que me pega na coisa toda é o lance, por exemplo, no Mahashivaratri, que é... Gente, é um negócio complicado ali, assim... o jeito que a coisa é organizada, a privilegiar quem tem dinheiro e poder e status, sim. Quem é celebridade fica lá na frente juntinho dele, quem não é vai lá pro fundão. Os ingressos para participar do Mahashivaratri é um negócio assim que você fala, putz, mas o mundo tá posto dessa forma, então eu não acho que é culpa do Sadhguru, eu não acho que ele se propõe a isso, tá? Então, veja, quando eu falo, por exemplo, que eu entendo e não critico o Osho quando ele fala eu sou o guru dos ricos, porque assim, eu posso não concordar com essa postura, mas ele está sendo coerente dentro do que ele prega. Ele não está dizendo para ninguém, sejam humildes, sejam despojados. Não, ele está dizendo, eu sou o guru dos ricos mesmo. É isso aí. É mais honesto do que um pastor evangélico que, né, vai pregar sobre um profeta, sobre um Messias, cuja vida foi pautada na humildade, na abnegação, no serviço, e vai pedir dinheiro e vai viver de forma anababesca e tal. Tudo isso colocado, eu admiro o trabalho do cara. Pelo amor de Deus, cresçam. Não é porque a gente tem uma opinião crítica que a gente é inimigo de alguém. Nossa, olha, vocês me vêm falar bem do Krishnamurti toda hora, né? Sim. Sou o maior baba-ovo do Krishnamurti e tal. Eu tenho um monte de amigo, um monte de Gurubai na mesma sanga. Tenho amigos na sanga do Timalsina que odeiam o Krishnamurti com veemência. Eu tenho amigos na Teosofia também. Eu gosto demais do cara. Mas eu sou extremamente crítico com algumas coisas que ele diz. Por exemplo, ele ser o guru, antiguru, pra mim é muito casuístico, inclusive é sintomático até. O cara foi abusado violentamente, sexualmente, por um monte de gente, inclusive por aquele tratante do Leadbetter. É claro que ele transpira esse trauma. Ele vai dizer que não, porque o Krishnamurti era iluminado. Nesse mundo, eu acho que... Veja, Yogananda falando sobre o guru dele. Poucas pessoas declaram o amor ao guru de forma tão linda e honesta e sincera quanto Yogananda faz pro Shri Yukteswar.
A autobiografia de um yogi é um tratado sobre o amor de um discípulo que se iluminou graças à grandeza e a grandeza de seus gurus e a entrega ao amor que ele tinha por esses mestres. Só que o Yogananda, em uma parte da autobiografia de um yogi, coloca muito claramente, mesmo os mestres iluminados têm suas idiosincrasias. Ele está falando do guru dele. Então, se ele, falando de um mestre que ele diz que é semelhante a Cristo, é assim que ele abre a autobiografia de um yogi. Meus próprios caminhos me levaram a um sábio semelhante a Cristo. E ele fala isso de Shri Yukteswar. Meu Deus do céu, por que você acha que o Sadhguru, que o Ravi Shankar, que o Krishnamurti, que quem quer que seja absolutamente isento de críticas? E crítica e julgamento não é um problema. Ai, porque o julgamento é coisa do ego. Então, quando o mestre condena o julgamento, é quando ele está falando daquele julgamento da fofoqueira mesmo, que aponta e critica, sem construir nada em volta, sem propor algo diferente, sem propor uma outra observação da realidade em relação àquilo. Mas nenhum mestre que se preze vai te pedir para abdicar da razão. Aliás, todo o trabalho de todo grande mestre é desenvolver meios para que a sua inteligência seja mecanismo hábil para você se livrar dos problemas que você mesmo se causa. Para de ser do clubinho do seu guru. Olha, de verdade, a gente está vivendo um mundo extremamente polarizado e ignorante, cuja capacidade de interpretação é muito rasa. Fato, a gente lê cada vez menos, a gente ouve cada vez menos, e é claro que a nossa capacidade de interpretação de texto vai se empobrecer. É verdade. Mas você, que está tentando ser um yogi, tem que tentar ser diferente disso. Porque todo o caminho yógico fala que viver é parte fundamental do rolê. Olha, se você faz alguma prática que tem alguma coisa a ver com Kundalini, então isso tem a ver com Tantra, principalmente Malini Vidyayotara Tantra, e dentro das vias tântricas que inauguraram esses ensinamentos, é dito que Tarka, discernimento, arguição, é ponto fundamental para a iluminação. Se você diz estudar Vedanta, Dhyana e Vijnana, conhecimento e sabedoria divina, são desenvolvidas através de Shravana, Nididhyasana e de... Oh, meu Deus, agora... Shravana, Manana e Nididhyasana. Então, Shravana é você ouvir e arguir sobre os ensinamentos com o mestre. Manana é você pensar, refletir, desenvolver pensamento próprio em cima do ensinamento, e Nididhyasana é esvaziar-se e entrar em estado de contemplação a partir daquilo. Então, no Vedanta, no Tantra, nas vias dármicas todas, budismo então nem se fala. Olha só esses vídeos aqui dos tibetanos aprendendo a fazer toda uma gesticulação para poder debater e tal. Você é muito razão, tem que ser mais emoção. Não, para! Porque você não vai se desenvolver assim. Eu não tô falando mal do Sadhguru naquele vídeo. Se você tá entendendo isso, assiste de novo, pelo amor de Deus. Tô? Não. Nossa, eu fui muito claro em dizer, não teria ele como meu guru, porque eu já encontrei meu mestre, e esse não é meu perfil. Para de se doer por causa disso, cara. E eu só tô falando isso com ênfase, não é porque eu tô bravo com você, não. Isso é um recurso retórico. Você quer que eu fale assim? Querido, pare de se doer. A minha opinião não é importante, pudinzinho. Sadhguru mora no coração de todos nós. Todos somos Sadhguru. Eu, você e o Zubumafu. Nós todos, pudinzinho. Nós todos vivemos no coração cósmico e mágico. E tudo é lindo, belo e florido. Se você tá procurando esse tipo de se você tá procurando esse tipo de professor fofo por fora e bolorento por dentro, tá no lugar errado, meu nego. Olha, procura outro lugar, realmente. Eu não sou o tipo de professor com quem você se identifica, porque eu gosto de pensar, meu guru me ensinou assim. Quando eu escrevi uma coisa errada sobre Yoga Sutra, o homem me fez recitar o negócio a noite inteira. Já contei essa história aqui, né? Sim. Olha, eu escrevi um negócio que não tava no Yoga Sutra. Meu mestre fez assim, onde é que tá escrito isso aqui? Aí eu... E aí ele fez, agora começa comigo. Yoga no Shasana. Não. Quando eu não tava aguentando mais de sono, aí ele falou, agora vai dormir e nunca mais fale sobre o que você não sabe. Esse é meu mestre, cara. Assim, ele me ensina a argumentar, a ler, a pensar sobre as coisas. Nossa, Acharya Timalsina, então, meu outro principal guru, é pra fundir o cérebro, cada aula dele, né? Você fica, meu Deus, eu achei que era inteligente, agora eu não sei mais nem pronunciar meu nome. Mas essa é a minha abordagem, a abordagem das minhas tradições, sabe? Olha,
Eu venho de pelo menos 4 tradições, pelo menos 4, eu venho da Kriya Yoga, da Ordem Ramakrishna, do Vijnana Vedanta e do Sarvamnaya Sampradaya. São essas 3 linhagens que formam minha base de sadhana. E nas 3, o pensamento, Tarka, Viveka, a lógica é fundamental. E a lógica ela tem de ser acompanhada de crítica. A autocrítica e crítica externa. Mas não uma autocrítica só destrutiva. O que é crítica construtiva? A crítica construtiva ela é propositiva. Pra gente resolver essa história, você não só ataca, você propõe soluções. O que eu disse? Observa o Sadhguru. Se ele serve pra você, segue. Se não, observa os ensinamentos dele e continua procurando. É simples assim. Mas seja crítico e pontual ao observar certas coisas. Porque, veja, tanto que o Sadhguru não é perfeito, que tem um documentário inteiro bastante perigoso sobre ele, tá até aqui nos comentários aqui do vídeo, tem uma galera que diz que o Sadhguru cometeu um crime complicado, né, relacionado à esposa dele. Ele já se defendeu sobre isso, falando que isso aí é especulação da mídia marrom e tal. Esse vídeo vai ficar gigantesco, né? Mas tudo bem, a gente pode picotar ele em vários cortes pra você. Mas a gente vai fazer ele longo aqui no canal, porque faz tempo que vocês colocam um monte de coisa aqui. E eu acho que é necessário vocês saberem o que eu acho sobre esses gurus. Eu já falei num outro vídeo, mas como também foi feito de forma improvisada, né? Acho que é legal a gente retomar esse ponto. Mas assim, nesse documentário sobre o Sadhguru, ele é acusado de coisas gravíssimas. E lá no documentário, quando uma pessoa pergunta para ele sobre uma questão envolvendo as terras onde estão instaladas a Isha e tal, ele fica putésimo e fala, para de gravar isso aqui, você tá fazendo pergunta estúpida. Opa, iluminadão, se você não quer responder, não precisa agir assim. Então, assim, sei lá, eu não tô julgando o cara desse jeito, eu só tô dizendo, pensa. Eu não acho assim, tem um monte de comentário aqui no vídeo dizendo assim, é verdade, todo guru é todo charlatão. Não é não, cara, eu encontrei a salvação da minha vida em um deles. Eles são raros? Verdade, cada vez mais. Putz, se no tempo de Ramakrishna eles estavam se tornando raros, os yogis, graças a essa hipermodernização, hoje então nem se fala. A verdade é que eles nunca foram muito numerosos em termos proporcionais relacionados à humanidade, verdadeiros mestres nunca foram maioria. Se fosse assim, o mundo seria maravilhoso, não é o caso. Mas eu não acho o Sadhguru uma pessoa má até que se prove o contrário. Tem coisas que eu acho curiosas, porque, por exemplo, minha orientadora, a doutora Elisa, ela fez o doutorado dela sobre um sistema de yoga, esse aqui, Shiva Samadhi Yoga, que é inventado, desenvolvido por esse guru aqui, o Rishi Prabhakar, esse cara aqui. Ele era um cara muito legal, a Elisa, inclusive, teve com ele, falou que ele era um cara muito humilde, que uma hora que ninguém tava olhando, porque ela estava fazendo pesquisa sobre essa prática e tal, aí ela foi correndo buscar um negócio na cozinha, disse que o super guruzão tava lá na cozinha sozinho, limpando a cozinha. E aí ela fez, Guruji, por que o senhor tá aqui e tal? Ele não é guru dela, ela só se referia a ele assim. Ela tava pesquisando cientificamente o cara. Ela, Guruji, o que o senhor tá fazendo aqui? Não sei, a cozinha precisava ser limpa, eu resolvi ajudar. Não, mas tem pessoas que foram contratadas para isso. Ele, não, mas elas já têm tanto serviço, eu tô aqui desocupado agora, eu posso ajudar. Essa é a postura de um yogi, sabe? É a solicitude. Eu não... Por que você tá falando isso num vídeo que é pra falar do Sadhguru? Porque, teoricamente, ele aprendeu com o Rishi Prabhakar. Olha só, tem foto dos dois juntos e tem muita coisa que tá no método da Isha e que ele diz que ele inventou e que, na verdade, é do Siddha Samadhi Yoga. Por que ele faz isso? Não sei. Acho que o Sadhguru é um monstro por isso? Não. Eu só tô dizendo para você estudar com um pouco mais de profundidade, sossegar um pouco quando a gente tá te colocando diante de fatos, sabe? Eu não tô descartando que o cara tem ensinamentos que são brilhantes. O Osho também tinha. Eu acho que o Osho tinha um certo grau de iluminação a que se pese toda a loucura que virou o Rajneeshpuram e tudo mais, sabe? Até lá, eu acho que ele era incrível. Mas eu acho que nem ele estava preparado para o Ocidente, nem o Ocidente estava preparado para ele, sabe? E aí as coisas se perderam. A gente se infecta, veja, eu percebo quando estou aqui em São Paulo que eu fico pior emocional, respiratória, sei lá, yogicamente falando, do que quando eu tô fora.
Matheus, que tem a rinite monstra, sabe bem disso, né? Nossa, sim. Então, assim, se o ambiente nos afeta física e psicologicamente, um guru tá isento disso, até certa medida. Mas nós somos humanos, a gente tá trocando informação falada e silenciosa o tempo todo. E, a não ser que você tenha um modo de vida muito regrado, que era o caso, por exemplo, do Ramana Maharshi, é difícil você não se infectar com o meio, sabe? E no caso do Sadhguru, do Yogananda, de todos esses mestres que vieram a público, você tá dando a cara a tapa, o próprio Sadhguru, né, o Ravi Shankar, você tá ali se expondo, né, eu fiz um vídeo falando dessa questão toda na arte de viver, e aí teve um monte de gente dizendo que eu era cruel, que eu não tinha sororidade com as vítimas, porque o guru sabia dos abusos. Você sabe se ele sabia, sabe? Tipo, são umas discussões, a gente tá muito raivoso, acho que é refletir, não é ofender. É meu trabalho como professor tentar te ajudar a refletir. E se você não tá afim, se o que eu tô falando é bobagem, respira fundo. Pode me odiar aqui nos comentários, mas pensa um segundo. Me odiar e me atacar e ficar aí nesse ambiente tão neutro e tão seguro do anonimato da internet, me achincalhando, faz o que pro seu crescimento? Nada. Vamos dar uma olhada nos comentários agora, porque estão bem divertidos. Esse vídeo tá gigante. Vamos fazer uma análise dos comentários. Vamos lá. O primeiro. Ramsés User Mat Ra. O Sadhguru é uma das poucas pessoas que sinto perceber seu nível consciencial. Primeiro, você sente ou você percebe? E o que é sentir nível consciencial? De onde você sente? Qual é o nível de percepção? Qual é a escala? Não é um grande mestre iluminado definitivamente. É um homem sensato, isso eu também acho. Um professor incrível e passa leveza. Eu também acho isso tudo dele. Tem um nível de autocontrole, disciplina e devoção interna admiráveis. Até onde a gente vê. Eu também acho que ele tem. De verdade. Embora tem essa cena aqui, ó, que ele perde a calma com esse cara aqui. So there is this BBC reporter जो जग्गी वासुदेव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने आश्रम का कंस्ट्रक्शन करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं ली थी. जग्गी वासुदेव के पास इसका कोई जवाब नहीं है. So he does this. Enough, please. இல்ல ஈஷாவோட இதுலயே your nonsense you're saying. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படினு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு. இத பத்தி உங்களோட கருத்து? E que não me parece ter muito autocontrole não. Teria ele como professor, pois não busco a iluminação última. Apenas me tornar mais ético e dominar um pouco a mim mesmo. Tá. Ok, beleza. A gente pode discutir sobre isso, mas primeiro a Tenzin Palmo também diz, esqueça a iluminação, se torne uma pessoa melhor. Até aí eu concordo contigo, mas por que a ideia de não buscar a iluminação última? O que você chama de iluminação última? Eu já tive um momento de conexão com a totalidade e compreendo o idealismo que ele busca expressar na matéria, que seria impossível de ser perfeito porque ele não é perfeito, muito menos os demais envolvidos. A forma religiosa que ele pratica os ritos, para mim, é um dos fatores mais admiráveis de sua prática. Primeiro, você conhece os ritos hindus? Você sabe se o que ele está fazendo é aquilo que está de acordo com a tradição? E por que é admirável? Aí ele diz, pois é semelhante à antiga tradição egípcia enraizada em mim. Agora a gente pegou. Da onde vem essa tradição? Com que base histórica documental você está dizendo que isso era o que se praticava no Egito Antigo? Eu tenho muita ressalva com toda essa história de que o meu rito é o rito do Egito Antigo, a minha prática é a prática da antiga Babilônia, da antiga Pérsia, porque tá bem, mas da onde a gente tirou isso? É igual a galera que fala, meu yoga é o yoga de Mohenjo-Daro e Harappa. Tá. É tratar matéria como receptáculo do espírito. Sim, isso todo o hinduísmo faz. Por isso que eu falo que ele é tão crítico ao hinduísmo, e ele fala que ele está fazendo uma outra coisa, ele contradiz os shastras e diz que ele está trazendo o yoga verdadeiro, bararababá, mas o que ele está fazendo é uma outra forma de hinduísmo. E é por isso, inclusive, que ele é tão bem recebido na Índia, porque o hinduísmo ele é tão vasto, tão plástico, nossa, o hinduísmo é tão complexo que dentro dele cabe qualquer coisa. O que ele faz, por exemplo, dentro do ritual é o que a gente chamaria de mimansa. Purva mimansa, que é o darshana, que é responsável pela ideia de encontrar o caminho para a iluminação através de ritual mesmo. Então a ideia é assim, eu vou fazer práticas para beneficiar minha vida e para me levar à iluminação. Não acredito em Deus, não acredito em nada disso, porque o próprio Sadhguru é bem avesso à ideia de acreditar em Deus, né? Enfim, próximo. Fernando Meirelles disse assim, acho que você está certo em ligar o sinal de alerta sobre ele se envolver com política. A Fernanda, aliás. Meu guru Paramahansa Yogananda viveu durante as 2 guerras mundiais e nunca abriu a boca para falar de política. Opa! Falou sim.
Opa, que se falou. A partir do momento em que ele defendeu Mahatma Gandhi, ele está falando abertamente de política e ele está falando de romper com o colonialismo britânico. E ele era muito fã do Gandhi a ponto de ter deixado bem claro o posicionamento político dele, pegando parte das cinzas do Gandhi e entronizando ali na sede da SRF. Mais ainda, tem uma cena histórica dele promovendo um casamento entre um indiano e uma americana, ou seja, ele fala um brown Caucasian, né? Um caucasiano asiático, marrom, e uma branca caucasiana do ocidente. Eu nem sei quais são os termos, mas enfim, uma pessoa branca, uma pessoa parda, marrom, não sei, enfim, preta, né? Numa época em que havia, nós estamos falando da nessa época desse casamento, não sei se era a década de 30 ou 40, mas nós estamos falando de uma época em que havia lei de segregação racial nos Estados Unidos. Isso é pura política. E aí eu vou colocar a diferença entre isso e se envolver com os políticos, que é outro rolê. Então, e mesmo assim, o Yogananda tinha um monte de discípulo inglês. Você vê, o lance dele era contra o sistema político. É tão perigoso falar isso que vai parecer que eu sou um olafista maluco. Mas ele era contra um sistema de colonialismo, de racismo, mas ele não se envolvia com o parlamento, ele não se envolvia com os políticos. E a minha crítica ao Sadhguru não é que ele não é que ele tenha posicionamentos políticos. Poxa vida, ele tá no mundo. Gente, eu sou um filósofo além de um yogi, então se eu escolhi, assim como o Sri Aurobindo escolheu, como o Vivekananda escolheu, como o Dayananda de lá de trás, esse Dayananda aqui, do Brahmo Samadhi, eu não concordo muito com ele, mas esses caras são yogis, Dayananda menos, mas falavam de política, estavam envolvidos. Swami Vivekananda nem se fala, Sri Aurobindo foi preso por lutar pelo abolicionismo da Índia. Então, se esses caras estavam envolvidos com o mundo e tinham um posicionamento político, eu, enquanto estou vivendo no mundo e sou, por formação acadêmica, um filósofo, e caso você não saiba, a filosofia dialoga o tempo todo com questões políticas, porque são questões humanas. Se você não concorda com isso, vá ler Platão, tem um livro dele chamado A República, e que, dentre tantas coisas espirituais, ele fala, sobre política. Então, beleza, o Yogananda fala de política o tempo inteiro. Quando ele fala do Gandhi, ele escreve na autobiografia dele sobre o Gandhi. Ele é bastante direto em comentar política. Nos ensinamentos dele tem coisas que ele coloca lá condenando o nazismo, condenando os regimes comunistas por conta dos crimes propagados. Ele tem opinião política, sim. Ele ensina a importância de sermos todos um e identificarmos a essência divina em todos os seres. Ele ensina, mas ele é bastante crítico. Aliás, tem uma outra coisa que ele fazia nos Estados Unidos que era bem polêmica, hein? Ele abriu sedes da SRF só para pessoas pretas porque não queriam deixar conviver os brancos com os pretos, e ele falava, eles têm direito de praticar igual, isso é um absurdo pensar diferente disso. Parte do porquê ele foi perseguido pela mídia é por isso, né? Chega um cara, quem é esse maluco andando de vestido, cabelo comprido, com esse sotaque maluco, essa pele escura, querendo falar que a gente não sabe mais do cristianismo? E que pessoas pretas têm que ter direito de praticar o que ele está ensinando. Até aqui eu tava gostando dele, mas, vai envolver os pretos? Aí eu não gosto mais. Era essa a mentalidade da época. E ele foi bastante contundente. E isso é uma atitude política. O que me espanta é que teve tanta gente da SRF defendendo ideias que eram análogas ao racismo, recentemente. Né? E aí, será que as pessoas leram mesmo o ensinamento do Guru? Nacionalismo só traz divisão. Eu também acho. Porém, tanto o Swami Vivekananda quanto o Yogananda, que são dois mestres que eu tenho certeza que você admira, eram bastante nacionalistas na época em que a Índia precisava disso para poder sair das mãos do colonialismo. Discórdia, guerra e briga por interesses. Eu também concordo, em certa medida. O que não é um sentimento elevado, mas sim manipulador. Gratidão por sua análise. Quanto mais eu sei sobre os outros gurus, mais eu amo o meu. Outro ponto que eu te pediria para chamar atenção aí, Fê. Lindo que você ame o seu guru, mas não o ache melhor que os outros. Esse é um problema que os mestres da Kriya iam te dizer para tomar cuidado. Comparar mestres não é dos yogis. Eu falo, Guilherme, mas você falou agora de um monte de mestre quando você estava falando do Sadhguru. Veja, eu estava dando posições históricas e não dizendo assim, meu guru é melhor que o Sadhguru. Eu não falei essa frase aqui. Ao contrário, eu disse, se ele te faz bem, segue.
cuidado com proselitismo e com exclusivismo espiritual. Tende a cegar a gente. Próximo. Achei desnecessário o vídeo, não pelas suas ideias e opiniões em relação ao cara, mas sim pela quantidade de gente que inicia sua vida nos ensinamentos e práticas através dele. Ô, micareta Jéssica. Que nome. Isso não invalida o caminho de ninguém. Meu Deus do céu. Se você foi tocado pelo ensinamento de alguém, eu já contei pra vocês naquele vídeo que eu, em momentos muito específicos da minha vida, fui ouvir ele contando da iluminação dele, nem tinha legendado nem dublado em português. Ninguém sabia quem era o Sadhguru no Brasil. E eu falei, putz, grila, esse cara me tocou. Mas deixa eu dizer, eu tenho uma postura crítica e é assim que eu começo. Eu virei devoto de Shri Ramakrishna, certo? Sou lá membro da organização, sou discípulo do Advaita Ashrama, foi com eles que estudei Vedanta, passei alguns natais e anos novos lá, enfurnado nos monastérios, né, longe da família de todo mundo para estudar. Mas as primeiras vezes que eu vi Shri Ramakrishna, diferente de um monte de gente que se tocou ao vê-lo, a minha primeira postura foi, gente, que é esse cara de doido? Juro, digo aqui, ó, perdão, Thakur, mas foi assim que eu olhei pra foto dele e falei, nossa, que cara de biruta. E Ramakrishna, que nome pretencioso. Foi a mesma coisa que eu pensei em relação ao Sadhguru. Eu falei, nossa, mas você escreve Sadhguru, aparece uma pessoa que se intitula Sadhguru? Eu ficava emputecido quando eu escrevia Guruji e as pessoas associam ao Ravi Shankar. Porque Guruji é o jeito de se referir a qualquer mestre. Ou Babaji se refere ao guru da Kriya Yoga. Que pra mim, assim, eu tenho opiniões bastante avessas a esse delírio todo que as pessoas fazem em torno de Babaji. E ele é meu paranguru. O fato de eu te chamar a pensar não invalida as verdades espirituais que você descubra a partir da sua própria experiência. De novo, se elas são tão frágeis a ponto de que um comentário no YouTube abale as suas estruturas e te irrite, é porque talvez elas não te transformaram tanto assim. Eu sou um que após um tempo comecei a me aprofundar e hoje agradeço ao Sadhguru pelo meu processo. Continue! Eu não estou dizendo para você parar. Eu estou dizendo que um monte de alunos que tem todo o direito de saber minha opinião, porque eles aprendem sadhana comigo, assim como você provavelmente aprende com o Sadhguru, me perguntaram o que você acha dele, o que você acha dele, o que você acha dele, o que você acha dele. E eu disse, bom, se tanta gente está me perguntando, talvez seja útil eu colocar meus posicionamentos. Eu era de raízes católicas, era muito conservador, preconceituoso com outras religiões e práticas. Mudei minha forma de enxergar o mundo depois da pandemia e o Sadhguru foi minha porta de entrada nessa caminhada. Você conhece muito mais do que eu, por isso não posso questionar seu vídeo. Porém, acho que você deveria utilizar seu tempo só com ensinamentos e levar os outros ao processo de conhecimento, assim como o Sadhguru. Ô, micareta Jéssica, por que é que você acha que um vídeo que está te ensinando a pensar não é sobre ensinamento? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo sobre aquele conto que um sheik manda 3 discípulos lerem os poemas do Omar Khayyam e o que cada um acontece. Você lembra de que vídeo foi esse? Foi algumas semanas. Tem aqui, ó, tem esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo e esse trecho. Às vezes, o ensinamento não é dado de forma direta. Às vezes, o ensinamento não é dado de forma digestiva, sabe? Fácil, gostosa. Às vezes o ensinamento é feito de um jeito que te incomode. E às vezes eu tô mandando você olhar pra lá quando eu tô fazendo alguma coisa aqui. Ah, mas isso é engano. Não! É método. Eu tô só te ensinando a pensar de outro jeito. E o Sadhguru é bastante crítico a um monte de coisa. Putz, grila, assiste melhor os vídeos dele. Ele tem um monte. Aqui você pega os vídeos recortados, que estão provavelmente legendados em português ou dublados. Mas ele é muito crítico a um monte de coisa. Tanto que ele fala de política, tanto que ele fala de sociedade, que ele fala de outras religiões. Nossa, ele fala um monte de coisa que você pode não concordar. E nem por isso eu tô dizendo que o trabalho dele vale menos. Eu só tô dizendo pra você. Think! Próximo. Gilberto Azeredo Filho. Oi, Gilberto. O senhor ainda não entendeu os ensinamentos que leu. Leia de novo. Eu leio toda hora, cara. Cada coisa está onde deve estar. Um dia o Senhor será uma estrela. Apenas veja o silêncio e a paz que te traz. Irmão, você tá me pedindo pra ficar em silêncio falando comigo? Assim, se você realmente estivesse no lugar... É curioso. Eu acho tão pouco útil essa postura que algumas pessoas têm
porque elas leem sobre a postura de gente como Ramana, leem sobre a postura de mestres contemplativos e distantes que ficam em silêncio de fato, e elas acham que elas entenderam isso e que elas podem culpar, julgar, condicionar e orientar os outros a partir do entendimento que elas fizeram. Mas assim, na boa, as pessoas que realmente entenderam o Ramana Maharshi, por exemplo, esse cara aqui, ó, o David Godman, que mora lá em Arunachala, encontrei com ele algumas vezes lá, traduziu um monte de livro, organizou a biblioteca do Ramanashram, escreveu um monte de coisa sobre o Ramana. Você não vê o David Godman em fórum nenhum comentando coisa alguma sobre ninguém. Eu não vejo o Moody falando sobre isso pra ninguém. Eu não vejo nenhum desses que realmente faz o caminho dos monas em fórum de internet querendo pagar de... Não, você não entendeu. Eu entendi. Assim, cara, se toca. Você tá querendo dizer que eu não entendi? O que você entendeu? E assim, apenas vejo o silêncio. Você não tá fazendo silêncio! Gente, parem com essa coisa de estereotipia espiritual. Se eu fosse o cara que fala calminho, que pisca devagar pra câmera, que dá aquele sorrisinho de canto de boca, e que talvez eu pudesse adicionar um estilo, né? Olhar pra mão quando eu falo e fazer umas pausas longas pra imitar o Osho e fazer uns assobios no final da minha fala. Talvez um monte de gente ia se encantar com o que eu falo. Talvez eu virasse o próximo grande guru brasileiro, porque eu pagasse uma paz, eu entrasse num personagem, sabe? Em que eu emanasse uma coisa divina. E isso é fácil de criar. É fácil de imitar. Sente aqui comigo, irmão. Mas eu estaria sendo uma mentira. Eu estaria atraindo tudo o que eu acredito. Eu tô aqui me expondo desse jeito porque, honestamente, eu acho que a gente tem que começar a tratar a espiritualidade com um pouco mais de maturidade. E é claro que eu tô fazendo isso de um jeito que eu vou tomar pedrada até dizer chega desse bando de gente que acha que sabe o que é ser espiritual só porque existe uma etiqueta, né? Um jeito de operar nisso. Sim, na boa, não tô preocupado. Eu tô aqui expondo exatamente o que eu sou. É isso aqui, gente, ó. Take it or leave it. O meu guru é assim. Os dois são. Não tão preocupado em arrebanhar multidões. Assim, na boa, tem aspectos do meu trabalho que seriam muito legais se fossem massificados. Patrícia ia querer me matar se assistisse com o que eu tô gravando nesse vídeo, né? Porque é legal espalhar para mais gente a mensagem e... É claro que as pessoas não estão prontas, nem gostam, nem querem a verdade. Mas eu tô tentando ser o mais honesto possível e me expondo para isso, dizendo assim, ó, faço sadhanas de horas a fio, salvou minha vida, eu nem sei como é que eu nem estaria aqui se não fosse a sadhana. Para todos os efeitos e para todos os que são importantes para mim, eu sou um yogi mesmo, sabe? Gente aqui, gente no Nepal, gente na Índia me reconhece como um yogi. Não tô preocupado com quem na internet vai dizer que eu não sou. Na boa, não mesmo, né? Tenho credenciais pra saber o que eu sou. Ai, que babaca ele fazendo isso. Mas é só pra dizer assim, tipo, mano, não faz diferença, mas eu tô me expondo pra dizer, para de achar que a pessoa que é espiritualizada tem que ter aquele jeitinho. Porque você vai estar tão fácil e estupidamente caindo nas mãos de gente que só vai querer te utilizar. E assim, não tô falando pra você me seguir. Eu tô dizendo pra você usar seu juízo. Sim, há um lugar da consciência em que o silêncio resolve todas as coisas. Há um lugar da consciência, para além de toda a cognição e pensamento, em que tudo isso aqui, como uma bolha de sabão, estoura e há somente Satchidananda. Mas enquanto a gente ainda está lidando com o mundo das ações, melhor que a gente desenvolva coerência, lucidez e uma razoável capacidade de olhar para a realidade com compaixão, porque, na boa, não há outra motivação em mim, e talvez é isso que eu queira deixar nesse vídeo todo. A única motivação
que eu tenho de verdade em fazer vídeos falando sobre outros caminhos espirituais é uma sincera compaixão que eu tenho por quem está começando no caminho e que eu morro de medo de que elas passem pelas coisas que eu passei. Ah, Guilherme, você não pode evitar isso. Não, não mesmo. Eu escrevi Eterna Dança Cósmica, meu primeiro livro, me expondo pra burro, porque... E nem falei tudo que eu podia, porque eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Ah, mas você só é o que você é hoje porque você sofreu aquilo tudo que você sofreu. Verdade. Mas eu acho que não precisa. Se tiver gente que nos diga pra ver diferente, pra pensar diferente, pra mudar de rota, mesmo que uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo entenda isso, valeu. O que eu tô te dizendo aqui é, não aposta todas as suas fichas em um único ser humano, a não ser que você tenha tido a honra, a graça e o privilégio de achar um cara muito extraordinário e sem ego para ser o seu guru. Mas do contrário, o que eu tô te dizendo é para você ter cautela, prudência, coerência, e não tô dizendo de modo algum que o Sadhguru é um demônio. Não, aliás, eu tô elogiando pra caramba um monte de coisa que ele faz e fez. Ao contrário do que um monte de gente que não sabe interpretar fala tá falando, eu não sou contra o cara, não. Aliás, eu toda hora cito coisas que ele fez, cito obras que, cito maneiras que ele tem de ensinar. Ele não é um grande erudito dos shastras, o sistema de yoga dele não me apresentou nada de novo, pelo que eu conheço, mas eu acho que ele tem um mérito gigantesco. Ele tem certas falas que são muito legais. E se ele te faz bem, segue lá. O que me motiva a fazer esse vídeo não é me autopromover. Não é mesmo, porque senão eu faria o vídeo todo paramentado, dizendo aqui, Sadhaka, eu sei o caminho. Eu tô só te dizendo o seguinte, pensa, querido, você tem uma capacidade de inteligência que a natureza te deu a partir de muito trabalho. Usa essa capacidade para pensar. E assim, se o que eu te disse não te faz diferença, só segue em frente, respira fundo. Deixa o comentário aqui, a gente adora, inclusive. Mas eu só fiz esse vídeo de verdade para esclarecer isso. Eu sofri abuso moral dentro de uma organização religiosa de um jeito muito fatal. E que, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio para me acolher, para que eu não pirasse no processo. E eu fui expulso de mais de um lugar que eu amava, porque eu apostava minhas fichas demais e, eventualmente, me decepcionava e tal. E o que eu quero é que você entenda que organizações humanas têm falhas e mesmo gurus iluminados têm suas idiosincrasias. Pense, por favor, não precisa gostar de mim. Precisa tá aberto à sinceridade, ou assim, tá bom, segue o cara estereotipado. Eu não vou ser ele. Fica bem, fica em paz, continua com as suas práticas, e se você segue o Sadhguru, só, por favor, pratica o que ele ensina, ao invés de ficar preocupado em defendê-lo, ele não precisa disso. Tchau. Parou! Vocês vivem me perguntando da minha história espiritual, espiritualista, espiritualista, etc e tal. E eu contei tudo isso quando eu tinha 18 anos, neste livro aqui. A Eterna Dança Cósmica foi meu primeiro livro, eu escrevi metade dele lá nos trens da Índia, quando eu tinha 18 anos, e visitei um monte de mestres, e um monte de coisa louca aconteceu, e lá eu conto de todas aquelas coisas que vocês adoram saber e que eu não falo mais. E tem o seguinte, eu não vou mais imprimir esse livro. Ele era da editora Baraúna, a gente pegou os direitos para nós, fizemos autopublicação por um tempo, e fizemos uma tiragem grande, e ele está em suas últimas unidades. Está lá na Amazon para vender, tem o link, mas se você quiser comprar direto com a gente, entre em contato pelo direct ou por esse WhatsApp que está aqui, e na minha mão é mais barato. Vai logo, porque eu não vou mesmo mais imprimir esse livro, então quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Tá bom? Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!